Então, vamos lá também aí na sua casa, você se conecte, você peça a presença do Espírito Santo para que ele fale ao seu coração, amém? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por esse dia, Jesus. Obrigada por todas as coisas, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, nós consagramos este momento a Ti. Pedimos, Senhor, a revelação da Sua Santa Palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, que nosso coração seja uma terra fértil nesta noite, Pai. Que possamos aprender a Sua palavra, Senhor, sendo uma palavra rema aos nossos corações, Jesus. E que nosso coração seja uma terra fértil, Pai, que possamos praticar, Senhor, essas disciplinas espirituais, aperfeiçoando-nos, Senhor, sendo, Senhor, luz neste mundo, ó Pai, entregando a sua palavra, Senhor, amando os que estão ao nosso lado, os nossos familiares, nossos amigos, Pai, aqueles que estão sedentos da sua palavra, Senhor, que possamos sempre ser luz, sempre ter uma palavra de conforto, de renovo, Senhor, de transformação, Pai, que possamos levar a sua palavra em amor, ó Pai. E, Senhor, nesta noite também te peço, repreende tudo aquilo que não vem de ti, toda ansiedade, todo medo, Senhor, toda preocupação, todo desânimo, Pai. Talvez nesse dia nós enfrentamos tantas coisas, ó Pai, mas que nós possamos nos silenciar nessa noite e que possamos ouvir a tua voz, a voz que acalma, que transforma, que liberta, que traz cura, Senhor, que traz paz, a paz que excede todo entendimento. Eu clamo ao teu Santo Espírito, Senhor, invade a vida de cada uma, Senhor. Traz o teu renovo espiritual, Senhor. Traz, Senhor, ânimo, força, vigor, Jesus, e a alegria do teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigada por todas as coisas. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, continuando a nossa série que a gente está falando das disciplinas espirituais, né? Indicamos lá o livro para vocês também, quem está lendo, quem vai ler. Fica aí o convite, a indicação. É um livro muito bom e a gente vai falar um pouco sobre o jejum. E eu vou começar falando sobre o que é o jejum. O jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido ou um propósito específico, bem básico, né? E na Bíblia, a maneira normal de jejuar é abster-se de todo tipo de comida, mas não de água. E lá em Deuteronômio 9:9 nos diz assim: Eu subi um monte para receber de Deus as duas placas de pedra, nas quais estava escrita a aliança que ele fez com vocês. Fiquei dia e noite ali no monte, 40 dias e 40 noites, e durante todo aquele tempo não comi e nem bebi. Esse é o jejum absoluto. Quem está falando aqui é Moisés. Então, Moisés ficou 40 dias e 40 noites ali no monte, jejuando, né? Para receber essas placas. Então, esse é o jejum absoluto, de uma experiência sobrenatural de Deus, né? Ele foi ali naquele monte, ele não bebeu, ele se sacrificou, ele não comeu diretamente por algo muito específico, que era receber essas placas. E outra pessoa também, outro profeta que a gente vê aqui na Bíblia, que fez esse jejum absoluto, foi Elias, né? Que fica lá em 1 Reis 19:8, que diz assim: Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força, bastante, para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Então, aqui a gente vê um tipo de jejum que é desses dois profetas, Moisés e Elias, esse jejum absoluto. Então, imagina que experiência maravilhosa eles tiveram ali com Deus, de não ter contato com nada, com nenhum alimento. E também a Bíblia vai falar de outro jejum, que é o dia da expiação, que está lá em Levítico 23:27. Se você quiser abrir aí também, que fala assim: O dia 10 do 7º mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Neste dia, ninguém deverá comer nada e todos deverão apresentar a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. Era o dia no calendário judaico em que o povo se mostrava pesaroso, né?
e aflito por causa dos seus pecados. Então, eles paravam esse dia da expiação, se consagravam, se abstia de muitas coisas aqui para entregar essa oferta de alimento ao Senhor. Então, esse também é um tipo de jejum. Outro tipo de jejum que a gente vai ver na Bíblia é o jejum em grupo. Muitas vezes a gente vê na igreja, né, o pessoal, às vezes o grupo de mulheres, o grupo de jovens, né, o grupo de oração, que faz o jejum em grupo, né, ou o pastor indica ali a toda a igreja, pede para toda a igreja fazer o jejum em grupo, que é uma forma também de movimentar, de um apoiar o outro, de clamar, né, de forma sobrenatural para o Senhor, esse jejum em grupo. Lá em Esdras 8, 21, 23, fala assim: Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Então, esse jejum em grupo é uma experiência maravilhosa, né? Às vezes a gente faz com um amigo, isso fortalece também, com uma amiga, ou o casal também faz o jejum ali em dupla, né? Clamando pelo mesmo propósito, se abstendo de alguma coisa, tendo ali uma conexão diferenciada com o Senhor, porque o jejum é isso, é nos abster de alguma coisa. Hoje em dia, né, a Bíblia fala mais do jejum de alimentação. Mas hoje em dia tem pessoas que têm doenças, né? Diabetes, que não pode ficar sem se alimentar, ou tem dificuldade mesmo. Então, na minha visão, né? Isso eu faço jejum de outras coisas também, não só de alimentação, um período. Tem pessoas que fazem jejum no café da manhã, ou do almoço, ou metade do dia, ou tem gente que consegue ficar 24 horas sem comer ou de alguma coisa, né? Rede social, aquilo que mais a gente vê que você perde tempo, aquilo que é um prazer para você. Então, eu às vezes faço jejum de rede social. Uma semana, 15 dias, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que leva tempo, então é uma coisa que eu vejo necessidade de, às vezes, parar tudo, e esse tempo que eu ficaria ali na internet, né, no Instagram, é o tempo que eu fico em oração e lendo a palavra de Deus em jejum, é um jejum que eu faço e conversando com muitas pessoas, as pessoas também fazem, né? De rede social, ou de televisão, de série. Cada um aquilo que o Espírito Santo direcionar ao seu coração. Tem gente que faz de coisas específicas, e aí vai de cada um, né? Não tem uma regra. Mas a palavra fala mais da alimentação, né? Então, esse jejum, voltando ao jejum em grupo, é isso, é um propósito em comum de todo mundo ali buscar a presença de Deus, ver a glória de Deus se manifestar e ser realmente tocado e transformado através desse jejum, né? A gente vê muitos milagres e respostas de oração quando a igreja está no mesmo propósito de jejum, ali todos clamando, todos orando e buscando ao Senhor, o Senhor age de forma sobrenatural. Então é muito importante o jejum em grupo, né? E aqui no livro fala o jejum é um mandamento. E Jesus, ele ensina a respeito do jejum. Ele estava naquele contexto, né, dizendo que o jejum é uma parte da devoção cristã. E o jejum, ele faz com que a gente experimente coisas sobrenaturais, de forma extraordinária. E hoje eu estava estudando essa parte do jejum, eu lembrei de uma amiga, né, que ela deu um testemunho uma vez. Ela queria muito entrar num emprego, ela queria muito entrar numa escola. E ela já tinha feito várias entrevistas, tinha entregado currículo e nada acontecia. Aí o senhor falou no coração dela, faz um jejum, né, de alguns dias e faz um ato profético. Ela queria muito trabalhar numa escola. Então ela foi, fez esse jejum e ela foi até essa escola e deu 7 voltas, igual as muralhas de Jericó. Ela deu 7 voltas naquela escola, foi um ato profético que o Senhor tinha direcionado para ela. E depois de alguns dias ela recebeu a promessa, a bênção do Senhor, ela conseguiu entrar naquele emprego. Então foi de forma específica, né, e sobrenatural. Ela fez um ato profético ali. Ela jejuou, ela entregou, ela fez com que aquela experiência fosse marcante na vida dela. Até hoje ela está anos nesse trabalho, né? E às vezes eu sempre lembro dessa experiência que ela me contou de fazer um voto ao Senhor, de fazer esse jejum, de se entregar,
de forma sobrenatural e crer no poder de Deus. Então, jejum é isso, é a gente se entregar de sacrifício. Senhor, qual o sacrifício que eu tenho que entregar para o Senhor? O que é tão mais valioso e importante que eu não possa me abster? Então, o jejum é essa prática, essa devoção, esse romper as barreiras de forma sobrenatural. E lá em Mateus 6:16, o Senhor nos ensina assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, Jesus fala aqui que a gente não deve ficar triste, né? Demonstrar que estamos jejuando. É uma coisa individual, ninguém precisa saber, só o Senhor, porque estamos ali no secreto, buscando o Senhor, e Ele nos recompensará de forma sobrenatural. Então, ele fala que a gente não deve ficar falando para as pessoas, não, eu estou de jejum. Você pode até comentar, né, para ter uma troca, para incentivar as pessoas que fazem parte do nosso convívio. Mas a gente não deve ficar expondo isso, né, dizendo, mostrando o sofrimento. E lá em Mateus 9:16 diz assim também: ninguém usa o retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novo, e assim não se perdem nem os odres e nem o vinho. Então, aqui o Senhor estava falando da presença, né? Do seu odre precioso, e disso, da gente sempre estar se renovando, se transformando, pedindo perdão dos nossos pecados, para que esse vinho novo, nos nossos odres novos sejam colocados. Vinho novo do Senhor, a alegria, a presença do Espírito Santo. E o que a gente tem que tirar essas coisas velhas, o remendo, a roupa rasgada? É tirar o pecado, é tirar a angústia, é tirar aquilo que nos limita, que nos afasta de Deus, né? Então, o jejum também é isso, é uma renúncia, é entregar para o Senhor aquilo que para a gente é tão difícil. Às vezes nós ficamos tão limitados, pensando que o Senhor não vai agir, e quando nós oramos, jejuamos, as coisas acontecem de forma sobrenatural. Então, é isso que a palavra de Deus diz, para a gente nos renovar, nos transformar, pedir sabedoria para o Senhor, pedir o renovo do Espírito Santo. E o jejum é isso, ele abre portas onde não tem porta, ele nos mostra caminhos de bênção, de alcançar a bênção. Mas o jejum não é uma troca com Deus, né? Dizendo, Senhor, eu vou jejuar aqui, vou me abster disso, uma troca. Não, não é uma troca. É um crescimento, é uma graça absoluta que está sobre nós. Então, é uma entrega. O jejum é aquilo que a gente entrega de forma natural para o Senhor. A gente se abstém e a gente cresce através do jejum, os nossos olhos espirituais são abertos, os nossos ouvidos são abertos e a gente começa a viver de forma sobrenatural com o Senhor. Então, o propósito do jejum não é uma troca de benefícios, né? Não é essa barganha com Deus. É preciso que o jejum seja direcionado e entregue ao Senhor como forma de gratidão, de rendição, de aprendizado. Não é essa, a intenção do jejum é glorificar ao Senhor, né? Glorificar a Deus em todo tempo. E o jejum, ele é livre, igual eu falei, de uma escolha da gente, daquilo que a gente acha que o que eu posso entregar, né? O que eu posso fazer de diferente para o Senhor? Uma vez eu estava vendo um vídeo daquele Vitor Azevedo, não sei se todo mundo conhece. E ele falou que ele estava passando uma semana bem difícil, né? E ele chegou no final do dia e falou: Senhor, o que eu entreguei? O que eu sacrifiquei hoje, né? Eu achei até engraçado, porque ele falou assim: hoje eu vou sacrificar minha cama. Eu vou deixar de dormir na minha cama e vou dormir no tapete. Tipo assim, bem diferente, né? Mas eu achei legal porque foi uma coisa assim tão impactante quando eu vi aquilo. E eu fiquei reflexiva. Eu falei, nossa, quantas coisas a gente não consegue abrir mão. Às vezes a gente não consegue.
E esse exemplo ficou marcado assim na minha mente, dele falar, não, hoje eu vou sacrificar, hoje eu vou jejuar de dormir na minha cama quentinha ali no conforto, eu vou dormir no tapete do meu quarto para sacrificar o Senhor. É lógico que isso é uma escolha, né? É uma coisa entre ele e Deus, mas assim, o quanto a gente está disposto a viver, né? Essa entrega, o quanto a gente está assim, será que nós estamos realmente dispostos, realmente assim, eu abro mão. Não, disso eu abro mão para jejuar, eu abro mão para ouvir a voz de Deus, eu abro mão para crescer espiritualmente, né? O quanto isso está enraizado no nosso coração e de uma forma natural, né? Porque tem pessoas que têm muita facilidade de jejuar e outras não. Às vezes, em muitas áreas da nossa vida, muitas coisas que a gente vai alcançar é somente com essa entrega, né? Essa entrega voluntária ao Senhor, esse jejum, essa rendição aos pés de Jesus. Que isso a gente possa aprender todos os dias com Jesus, né? De ter essa entrega, de ter essa renúncia, de estar dispostas a viver o sobrenatural de Deus, né? E o jejum, ele abre caminhos para a liberdade. Muitas vezes a gente não consegue perdoar, a gente não consegue se livrar do passado, às vezes a gente não consegue avançar, não conseguimos alcançar outras coisas, porque o inimigo quer nos paralisar. E o jejum, ele quebra essas barreiras, ele quebra essas correntes, ele vem para nos avançar, nos trazer um nível maior de intimidade com o Senhor, né? E ele traz libertação, bem-estar físico, revelações da palavra de Deus. Quando nós estamos jejuando, nós temos uma intimidade com o Senhor de forma diferenciada. Então, a gente tem acesso à revelação. Quantas coisas o Senhor nos quer nos revelar e às vezes a gente está tão automático de só ler, orar, né? De se entregar ao Senhor, mas Ele quer que a gente cresça, aumente o nível da nossa fé, aumente o nível da nossa intimidade. Então, o jejum também, ele faz essa ponte, essa conexão, né? De romper as barreiras mesmo. Ele traz um direcionamento nas decisões. Quantas vezes eu já vivenciei isso? Tipo, eu queria tomar uma decisão, eu perguntava para o Senhor, eu conversava, eu orava, mas muitas coisas só aconteceram quando eu decidi me abster, eu decidi jejuar, me entregar ao Senhor verdadeiramente e as coisas mudaram. Foi assim, sobrenatural. Então, o jejum também ele nos direciona a tomar as decisões. Quando a gente quer tomar uma decisão, a gente tá ali travado, sabe? Parece que nada tá acontecendo. Quando a gente se entrega, quando a gente faz um jejum, quando a gente renuncia, as coisas acontecem, né? O Senhor nos fala de forma sobrenatural. E o jejum também aumenta a eficácia da nossa oração, porque nós vamos estar com um olhar mais aberto, atento, né? As coisas não vão estar nos distraindo, a gente vai estar ali focado em uma única coisa, buscar a presença de Deus, estar perto de Deus, ouvindo a voz de Deus. Então, o jejum, ele aumenta a eficácia da nossa oração, da nossa intercessão, né? Muitas vezes tem pessoas que a gente não consegue nem amar. A gente ora, fala, Senhor, me ajuda a amar essa pessoa, né? Me ajuda a entender, a lidar com as pessoas que estão no nosso dia a dia mesmo no trabalho, né? Na família, na igreja. E às vezes esse amor vai vir através do jejum, da gente ter esse foco, esse objetivo, né? De também aprender a amar as pessoas e através do jejum. Jejum e oração, eles andam lado a lado. E a leitura da palavra de Deus, né? O, o ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, aprender, extrair isso, tudo que a gente tem, que é o nosso mandamento, que é o nosso livro que guia a nossa vida, que é a Bíblia, essas três coisas têm que andar junto. O jejum, a oração e a palavra, que é a vida, é a disciplina do cristão, é o que a gente respira, né? É o que a gente vive, fora o louvor, a adoração e todos os nossos princípios. Isso tudo é como um quebra-cabeça que vai se encaixando. Então, se há algo que você está tentando buscar, que você quer uma resposta, que você quer mover o coração de Deus de forma sobrenatural, essa é a minha dica. Jejue. Jejue aquilo que às vezes te trava, aquilo que te afasta de Deus.
Ou aquele pecado que você não consegue. Você fala, não, Deus, esse tá difícil para mim. Isso às vezes só vai sair, só vai mudar através do seu posicionamento, através do jejum, da oração, da rendição e da leitura da palavra de Deus. Né? E o Senhor, quando ele vê esse coração sincero, quando ele vê essa entrega, né? E ele nos derrama essa recompensa de forma sobrenatural. Ele transforma o nosso coração, o nosso eu. Ele entra onde ninguém consegue entrar. O Espírito Santo vai ali em áreas muito específicas e muito profundas e quebra as barreiras, né? E nos quebra de maldição hereditária, muitas coisas assim, de coisas que às vezes a gente nem sabe no mundo espiritual que acontece através do jejum, essas correntes quebram, né? E a bênção do Senhor é alcançada sobre as nossas vidas, né? É de forma sobrenatural. Eu acho que se a gente abrir aqui, cada um teria uma coisa para contar, de uma experiência, de um jejum que aconteceu, de coisas que pediu, né? E através do jejum o Senhor operou, né? Milagres, transformação, renovação. Muitas aqui acho que poderia compartilhar. Se a gente abrisse esse momento, seria incrível, porque o jejum é isso, ele quebra as cadeias, ele quebra as barreiras, e ele opera milagrosamente na nossa vida através dessa entrega. E em Mateus 4:4 fala: o jejum lembra o que somos sustentados por toda a palavra que procede da boca de Deus. Jejuar é banquetear-se. E João fala assim: tenho algo para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Que incrível isso, né? Então, que a gente possa vivenciar essa palavra, fazer a vontade de Deus, jejuar, não ser limitados, né? Romper essas barreiras que às vezes nos limitam, que às vezes nos diminuem, a gente se sente tão pequena, né? A gente acha que a gente não consegue. Mas com a graça, com a sabedoria, com o conhecimento de Deus, com a presença do Espírito Santo ali, ó, lado a lado conosco, a gente vai conseguir. E muitas vezes a gente às vezes não sabe mesmo, né, como jejuar. Que a gente possa pedir para o Senhor, Senhor, o que que o Senhor quer que eu entregue? O que que o Senhor quer me ensinar através do jejum, né? Que eu possa vivenciar isso de forma natural, que eu venha vivenciar, eu venha aprender o jejum e ser uma prática, porque muitas vezes a gente não coloca em prática o jejum, né? Às vezes a gente até ora, a gente busca, mas às vezes a gente acaba até esquecendo que a gente tem essa arma poderosa, que é o jejum. E para finalizar, eu deixei aqui esses benefícios, né, do jejum, que é o perdão, o bem-estar, a libertação, a maior concentração e a direção nas decisões. Então, que você possa vivenciar isso, que você possa aprender, colocar em prática o jejum. Se você não consegue, peça para alguém, né? Chame alguém que da sua confiança, fala, olha, eu nunca jejuei, eu não sei para onde começar, como que é isso, me ajuda. Você pode até pedir aqui para a gente pode ter essa troca, né, de como começar. Pode ser uma coisa, um alimento, horas, isso é livre, né? Cada um vai fazer aquilo que se sente bem, guiado pelo Espírito Santo. Mas não deixe de colocar essa potência em prática, porque você vai ver a transformação, a mudança de vida, né, espiritual e o crescimento espiritual que você vai ter na sua vida. Então, que você possa aprender com essa palavra, que você possa jejuar, se entregar mesmo ao Senhor e crescer espiritualmente. Amém? É isso que eu quero compartilhar com vocês. E agora está aberto, se alguém quiser contribuir, trocar, acrescentar, falar. Esse é um espaço para a gente se acolher e aprender também da palavra. Boa noite. A palavra foi muito abençoada, Mandinha. E só para testificar, né, o que você falou,
Há um mês atrás, eu tô falando baixinho porque a Zoe tá dormindo aqui do lado. Eu tava fazendo um propósito com meu esposo de jejum, e assim, eu sempre tive muita dificuldade com jejum, muita mesmo, assim. Eu tinha um pouco de compulsão alimentar, então era muito difícil para mim fazer jejum. E aí eu resolvi fazer esse jejum com ele. Ele fez de 24 horas, mas ele fazia todos os dias. Então ele comia a cada 24 horas. Então ele só fazia uma refeição que seria o jantar. E eu comia a cada 12 horas, que seria o café da manhã e o jantar. E nesse tempo, nesse período que eu fiquei, foi muito bom, porque eu fazia meus devocionais, e a Bíblia devocional que eu faço, ela tem uma porção do Novo Testamento, uma porção do Antigo Testamento, um salmo e um provérbio. E eu sempre falava com o meu marido, eu falava assim, nossa, gente, eu leio o Antigo Testamento, mas eu não consigo entender nada. E aí, durante esse jejum, todas as vezes que eu lia o Antigo Testamento, era assim, Deus falava comigo de umas formas assim tão profundas que eu ficava chorando horas e horas, assim, Deus falando comigo e falando no meu íntimo, revelando coisas assim de textos que eu falava, gente, eu acho que se eu não tivesse em jejum, eu não tinha entendido nada desse texto. E assim, e Deus mostrava muitas coisas para mim, e eu ia compartilhar com o Sérgio, eu chorava, e ele, meu, o céu baixou aqui, ele ficava falando. Mas, assim, foi muito bom. Eu senti nesse período em jejum que eu estava muito mais sensível à voz de Deus e aquilo que ele queria falar comigo durante a leitura bíblica, principalmente. Então, foi muito bom por conta disso. Muito obrigada, Mandinha, por essa palavra. Amém. Nossa, imagina. Incrível isso, porque a gente fica mesmo sensível, né? E olha que experiência marcante que você teve, né? Glória a Deus por isso.